Oi, pessoal, sou o Endel Valério. Estamos aqui no Pode Papo de Casa, o primeiro episódio. A intenção do canal é a gente contar como funciona o mercado imobiliário, como funciona o imobiliário, o corretor de imóveis, o que está por trás de cada processo, de cada venda. Além da gente o corretor estar à frente, apresentando o imóvel ao cliente, tudo cuidando dessa parte técnica, tem tudo por trás também, que vem o financiamento, tem às vezes o consórcio, enfim. Então a ideia é trazer esse conhecimento para vocês em forma de vídeo, para vocês terem sempre um fácil acesso. Quero agradecer os patrocinadores, agradecer a SPCred, que é especialista em consultoria financeira e assessoria também. Agradecer ao Anselmo Multimarcas, compra, venda, troca de automóvel. Ele está sempre à frente aqui na região de Pindamonhangaba, Vale do Paraíba, carro 0 km usado. Agradecer a Doce Gostosura, fazem docinhos maravilhosos, bolo de café, bolo para festa, docinhos, brigadeiro, beijinho, tudo que for relacionado a doce, eles estão aí no mercado já há muito tempo também. E a imobiliária W Valério, que é onde eu estou à frente, a gente já está há mais de 10 anos no mercado, e graças a Deus a gente está sempre inovando e buscando o melhor para vocês. Hoje a gente trouxe a Amanda Giacomini, proprietária da SPCred. Ela vai falar um pouquinho aqui do quem é a Amanda Giacomini e o que ela consegue atuar no mercado hoje. Manda. Sou Amanda Giacomini, diretora da SPCred, assessoria em crédito imobiliário e consultoria financeira. Já tenho um tempo aí de experiência, né, de casa, de mercado de trabalho, né, de mercado de crédito imobiliário. Já trabalho em parceria com o Endel já tem um tempo. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho, discutir um pouquinho de como é a nossa rotina, o nosso dia a dia, trocar experiências sobre o mercado imobiliário. Comecei minha carreira no Santander, né, que a gente se conheceu, né, Wendel? Foi a primeira venda quando eu mudei para Pindamonhangaba. Não sei se eu já te contei. Eu não sabia que era a primeira. Foi a primeira venda. Eu tinha tentado um financiamento por um outro banco, não deu certo. E a imobiliária que eu estava, ela não dava assessoria em outros bancos. E aí eu fiquei totalmente perdido. Eu falei, poxa, mas o cliente ele não tem restrição, era uma restrição interna nesse banco. Eu falei, por que não outro? E aí eu peguei a pastinha do cliente, coloquei embaixo do braço, eu não conhecia nada na cidade, eu perguntei onde ficavam os bancos, me apontaram o viaduto ali, cruza o viaduto que você sai lá. Eu acabei achando o Santander, conheci a Amanda, ela pegou a pasta da minha mãe e falou, deixa aqui comigo que eu vou ver o que eu consigo, me dá seu telefone. E ela me retornou um dia depois dizendo que o crédito estava aprovado. Então foi minha primeira venda, e desde aí a gente começou uma parceria. Uhum. Então Legal. eu queria que você contasse como que surgiu a SPCred, e as maiores dificuldades que você teve para iniciar no mercado, né? Lembrando que hoje é Dia das Mulheres, feliz Dia das Mulheres. Uma mulher entrar no mercado de tubarões aí não é fácil em qualquer área que fosse. E a Amanda está com sucesso aí já há alguns anos. A gente sempre está torcendo pelo sucesso dela e da SPCred. Então conta um pouquinho, como que foi? Na verdade, como comecei, né, comentando aqui, eu trabalhei no Santander durante algum tempo, na área de crédito imobiliário mesmo. Foi a minha formação de carreira. O meu começo no banco foi um pouco mais tranquilo, porque imagina, se representar uma grande marca não é tão difícil, né? E aí, consolidar meu nome através da grande marca do banco foi mais fácil. Então, o trabalho era exatamente esse, né? Ter parceria com imobiliárias, trazer negócio de fora, trazer clientes e fomentar o mercado externo para dentro do banco. Depois de um certo tempo, o banco fechou o departamento onde eu trabalhava, porque eu não era uma funcionária de agência, eu era uma funcionária do departamento de crédito imobiliário. E esse canal externo de parceria com imobiliárias, ele foi extinto do banco em 2016, por uma decisão estratégica do banco. Como eu já tinha uma carteira de parceiros, já tinha um know-how de atendimento e Você prospectava isso? super me apaixonei pelo produto, porque assim, banco em geral, a maioria das pessoas tem um pouco de aversão, né? Mas o produto do crédito imobiliário, que geralmente é uma conquista patrimonial muito importante, e às vezes, em alguns casos, é um único patrimônio que a pessoa vai conquistar de imóvel na vida, ele traz uma satisfação, uma gratidão por parte do cliente tão honrada que, assim, a gente se apaixona pelo produto. Me encantou demais, porque desde criança, eu acho que todo mundo tem um pouco de sonho, né, quando é jovem, de querer mudar o mundo, de querer trazer algo para transformar, e eu sempre tive isso.
E no produto de crédito imobiliário eu pude sentir que eu transformava um pouco a vida das pessoas, né? Com essa conquista da casa, do imóvel. E por isso foi um produto que, assim, me apaixonou muito. Eu lembro que quando o banco foi fechar o departamento, a gente recebeu convites para ir para a agência. Eu não quis, por conta de justamente estar apaixonada pelo produto e acreditar muito que, independente de onde eu estivesse, se eu estivesse fazendo o que eu gostasse, eu ia dar certo. E foi isso que eu fiz. Então, na época, até eu aceitei de bom grado a minha demissão. Comecei, né, a empresa num quartinho da casa da minha mãe. Na época chamava Personari, a Eu empresa. lembro da E personagem. aí fiquei numa luta de registrar a Personari e tinha já uma empresa registrada, não do mesmo ramo que eu, mas de Mas o mesmo nome. seguro com o mesmo nome. E aí eu não pude registrar a Personari, aí eu precisei inventar um novo nome. E aí veio a Expecred, porque é ESP de especialista em crédito e um Y ali para dar um charme no nome. E aí a gente está aí no mercado. A Expecred nasceu em 2017. Uhum. Então a gente está aí há um tempinho. Eu comecei muito jovem minha carreira, né? Vamos brincar que eu comecei menor aprendiz, para ninguém descobrir a minha idade aí, né? Mas é isso, a minha carreira começou dessa forma. Graças a Deus a gente está muito bem. Hoje, quantas pessoas tem na sua equipe? Ó, a gente já teve uma equipe gigante, agora a gente já tá com uma equipe mais enxuta. Teve um dado momento que eu tive sócio, agora já não tenho sócio de novo. Comecei sozinha, voltei a estar sozinha. Uhum. Hoje nós temos na equipe 2 comerciais externos, tem uma supervisora lá dentro e 2 pessoas que me suportam no operacional, que é a Yasmin, a Cibele e a Thaís, que ficam interna. Externo tem a Fernanda e o Cristiano. Perfeito. Me fala as linhas de crédito que você trabalha, os bancos que você trabalha. Hoje a gente trabalha com todos os bancos, Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Banco Inter, Tanto governamental Decovan. quanto privado. E Caixa, a gente tem uma parceria, como se fosse Um o braço ali. termo correto que se falaria seria como se fosse uma holding não, acho que eu não vou me lembrar o termo técnico que se fala corretamente para essa parceria, para desligar Caixa. Então, nós temos também a Caixa Econômica junto com a gente. Nós não temos o credenciamento direto, porque eu teria que abrir mão dos credenciamentos dos Ou outros você é bancos. caixa ou você é outro banco, né? Por conta da exclusividade, que é uma política da Caixa, né, Wendel? Mas nós conseguimos fazer também. E temos os bancos nichados, que é o Banco Inter, Deicoval, que atendem um ou outro caso Hum, de crédito imobiliário. Temos parceria com fintechs, que é a Cashme, Acreditas. Então, hoje a gente tem um leque de tudo. opções de banco para poder fazer o financiamento do cliente. É muito difícil a gente não conseguir aprovar o cliente. Temos também produto além do financiamento, né, de aquisição de imóvel residencial, comercial, terreno, nós temos o produto de empréstimo com garantia, que é uma modalidade que é nova e os bancos estão explorando bastante Para quem isso, quer levantar capital, estão investindo bastante, né, nessa divulgação desse produto, porque aqui no Brasil é pouco conhecido, pouco é usado, pouco né? usado, nos Estados Unidos, fora é bem comercializado esse produto, mas no Brasil não. Mas é um produto que está ganhando mercado e é um produto que o banco fomenta muito, que é a pessoa já ter o imóvel dela e dar como garantia para levantar um recurso com um prazo mais alongado de pagamento, inconsequentemente, pegam um recurso interessante para poder fazer quitação, liquidação de dívidas mais caras, como um empréstimo pessoal, E até crédito centraliza só em uma, né? consignado, até crédito consignado também, dependendo da empresa que tiver o convênio, não tem uma taxa muito favorável. O crédito com garantia ele fica bem mais agressivo. Eu estava olhando outro dia, o INSS estava divulgando uma taxa de consignado, acho que de 1,89 ao mês. E o crédito com garantia é 1,45, 1,35 ao mês. Nossa, é bem Então é baixo. bem mais baixo. E temos consórcio também, de veículo, de imóvel. Hoje em dia a gente está mais aberto, não estamos fechados só no financiamento, porque precisamos nos adaptar ao Tem mercado, que né? expandir, né? Tem que expandir. Amanda, fala um pouco de como é feito esse trabalho. Vamos dizer, você recebeu a documentação. Quem colhe essa documentação, gente, normalmente é o corretor, tá? É a imobiliária, ela efetiva a venda, assina o contrato e aí recebe essa documentação do cliente para dar início na liberação do crédito. E aí entra a Amanda, né? Tem imobiliárias, eu já fui também correspondente, eu abro mão, porque você não atende a demanda, é muito complicado. Você está vendendo e para você ter excelência, você tem que se especializar em alguma coisa. Então eu prefiro ter parceiros para mim poder delegar melhor. Então vamos lá, recebemos a documentação, enviamos para a Amanda, para a Expecred. Como que funciona? Entrou na esteira, como é feita a análise, esse processo, qual que é o passo a passo?
Então, inicialmente a gente vai pegar a documentação do cliente, preencher as fichas de cadastro, e aí a gente vai ter o resultado que o banco vai apresentar. Às vezes o banco aprova o crédito, às vezes não. E aí a gente vai procurar entender o motivo. Eh, Às vezes pode ser comprometimento de renda, às vezes pode ser alguma questão pontual de cadastro, que o cliente pode estar com o nome restrito, e a gente dá o direcionamento, né? Agora, se o crédito aprova, a gente segue lindamente, né? Vamos fechar com o corretor, que foi aprovado o crédito do cliente, avisamos para o cliente, ligamos para o cliente, passamos a parcela para entender se cabe no bolso dele, no orçamento, porque às vezes a taxa de juros ou alguma pontualidade pode não ficar confortável para o cliente e a gente, como a gente tem um leque de bancos, a gente quer procurar algo que vai Tem ficar opção, né? favorável, que vai dar fechamento, para que a gente possa voltar com o corretor também, que é o nosso parceiro, falando, ó, então, estamos assim, agora está na fase de você fazer proposta, de você verificar a documentação do imóvel, do vendedor, para a gente poder dar fechamento. Porque também não adianta nada a gente simular, aprovar crédito e não fechar negócio, Sim. né? Não realizar o sonho do cliente no final, né? Tanto o cliente tem a expectativa ali de que a gente faça a conclusão da operação, como nós também precisamos disso, né? Porque é nossa rotina, faz parte do nosso trabalho, né? E aí, depois que aprova o crédito e pegamos aí essa documentação de volta Fechou a venda. com o corretor, a gente tem o fluxo de análise de engenharia do imóvel, a fase de vistoria do Imóvel. jurídico com as Essa documentações, para poder conformidade. isso, para poder minutar o contrato, né? Que tem poder de escritura. O contrato de financiamento do Sim. banco, ele pula o cartório de notas, ele vai direto para cartório de imóveis. Então, tem todo um jurídico ali, analisando a documentação e conferindo. Nossa parte, em especial, em ter algum know-how e expertise, se envolve no crédito, né? Particularidade de cada banco, como aprovar, como o que fazer, qual movimento a gente pode experimentar. Tem momentos em que a gente até indica para o cliente, quando ele não aprova, abertura de conta, criar relacionamento, para que a gente possa voltar a rodar o crédito. Não é definitivo, né? Não é definitiva a negativa. A gente sempre, como eu falei, a gente tem várias opções de banco. A gente tem mil formas de tentar trabalhar esse cliente e fazer a aprovação e a realização do sonho dele. E a questão do vistoria também, que a gente entra, porque se o cliente vai fazer sozinho o processo ou vai fazer, de repente, na agência, acontece de, às vezes, o laudo dele não ser aprovado por alguma particularidade de divergência diária, que a gente sabe que tem bastante, e tem uma certa tolerância que o banco aceita, mas tem que saber defender essa proposta dentro do banco. Questão de valor do imóvel, que às vezes pode sair discrepante, pode dar um valor muito abaixo de mercado, porque hoje, em sua maioria, os bancos trocaram todo mundo de engenharia. Uhum. E bancos privados, em especial, pegam o pessoal de São Paulo para fazer vistoria aqui. Então, Muito assim, complicado. não tem expertise do mercado local. E aí desvaloriza muito o imóvel. Não É. necessariamente que o imóvel não valha, mas o Não, a mercado não gente conhece, sofre deprecia. muito. Porque o metro quadrado construído aqui é diferente de São Paulo. Eles chegam aqui depreciando demais. Só que teve Exato. um aumento absurdo de tudo, né? De material, então aqui é repassado, normal. Constrói aqui, você tem que repassar esse aumento. Só que eles não acreditam. Eles vão num metro quadrado antigo e acabam depreciando demais o valor, né? E aí a Exatamente. gente acaba sofrendo no caso, tem casos que a gente até perde a venda, tem que refazer a negociação, tem que refazer com outro banco. É É. super cansativo. Então. E aí lá a gente tem um expertise de alguns. Cada banco tem uma normativa, a gente tem que seguir a normativa interna do banco, mas tem bancos que a gente pega amostragem de links, e aí não precisa fazer uma nova vistoria, a gente defende, argumenta e consegue aumentar o valor do imóvel. Tem banco que prefere aumentar o percentual de financiamento. Então, estava sendo 80% de 500, o imóvel foi avaliado por 450, vai ser então 85% dos 450 que eu avaliei. Então, a Uhum. gente vai trabalhando com isso. E o gerente dentro da agência, ele não tem essa expertise porque ele não trabalha o produto. Engessado, é. É. Jurídico também, se tiver alguma particularidade, e aí, jurídico muito difícil dar problema, né? Porque geralmente a imobiliária, o corretor já fez a Já prévia fez da, traçou esse perfil, né? exato, das possíveis ocorrências que podem acontecer. O corretor geralmente puxa certidões, que pode oferir algum risco. Então, Uhum. é muito difícil no jurídico dar problema, mas vistoria e crédito é onde a gente mais tem atuação. E voltando no cliente que ele não aprova, a gente hoje não leva como definitivo. Eu peguei muitos casos que a gente consegue acessar o registrato, que era uma coisa que antes era muito limitado, que era Nossa. muito secreto, escondido. A gente consegue acessar o registrato e mostrar que aquela dívida que o cliente fez o acordo com o banco ele não elimina de fato essa restrição. E aí tem
você tem que se mobilizar. Como que funciona esse registrato? Como que você assessora os clientes nesse caso? Esse daí a gente pede muito registrado em questões de comprometimento de renda ou em questões em que a gente identifica de fato alguma operação em prejuízo com outro banco, porque os bancos, todos eles consultam o sistema do Bacen. Uhum. E o registrado é um relatório do Bacen, onde a gente pega toda a informação do CPF do cliente que está registrado lá. Então, deu um prejuízo, a gente precisa entender, né? Aí a gente volta com o cliente e fala, ó, o seu crédito não foi aprovado, A gente deu não sabe, ele alguma não lembra, né? deu alguma questão interna. Como a gente tem outros bancos, a gente consegue ver que é questão interna, de repente, do Bradesco e passamos lá no Santander, lógico que não vai aprovar. Aí a gente já vai e fala, ó, puxa o registrado. Antigamente, realmente, era muito difícil. A gente tinha que entrar no site do Bacen, fazer cadastro de senha, de tal, para poder acessar. Hoje, não. No aplicativo do banco dele, ele tem esse acesso do registrado Bacen. Ele vai lá ver meu cadastro, e aí ele consegue puxar. Qualquer banco hoje disponibiliza isso com muita facilidade. Caso o cliente tenha alguma pontualidade de não conseguir no aplicativo do banco, ele pega no portal Gov. Então é super simples. E ele pegando esse documento, ele manda para a gente analisa, vê se é um comprometimento de renda que o banco identificou ou se é uma operação em prejuízo, e aí a gente volta para o cliente. Teve de fato alguma operação que você quitou com alguma pendência, com algum desconto, e aí a gente orienta o caminho. Tem vezes que vai dar certo da gente renegociar isso ou ajustar isso com o banco, e tem vezes que não, que a gente vai ter que esperar os 5 anos mesmo, Uhum. entendeu? E, gente, tá vendo a importância da gente ter, além do conhecimento, não é só o corretor, o conhecimento de você saber com quem você trabalha, né? Porque você pega um cliente, ele vem uma negativa, você põe esse cliente de lado. É o que a gente estava falando no começo. Para o cliente, às vezes, é o único processo da vida dele. É a única compra, é uma casa que ele compra na vida, né? Muitos têm várias, muitos têm, mas outros não. Então, a gente colocar o sonho dessa pessoa de lado, às vezes por uma restrição interna, às vezes por uma dívida que ela fez um acordo num cartão de crédito, ficou um resquício lá de 150, R$ 200, que a gente identifica nesse registrato, a gente consegue realizar o sonho dessa pessoa. Então é super importante, o corretor ele não pode só aquele que abre a casa, mostra a casa e vai embora. Ele tem que estudar o produto que ele está trabalhando, ele tem que saber os parceiros que ele está trabalhando, ele tem que saber do que ele está falando. Então tem que estudar, tem que fazer curso e principalmente saber com quem você trabalha, porque o correspondente também, quando ele não sabe, muito correspondente por demanda de processo, às vezes ele até sabe, ele põe seu processo de lado e ele dá sequência em outro, que está mais fácil ali, ou vamos fazer a demanda de quem tá aprovado redondinho, que isso daqui vai dar trabalho, vamos deixar ele para lá. E aí seu cliente fica sem a casa. Então procure saber com quem vocês trabalham, né, para ter o mesmo objetivo, para ter a mesma realização, porque a gente não consegue nada sozinho. Então não adianta eu ter um sonho de fazer o bem pelas pessoas, de ajudar, sendo que o meu parceiro não tá nessa mesma pegada, né? Essa Essa que é a mesma verdade, sintonia, essa né? sintonia. É. Então por isso que a gente tá dando certo aí já há algum tempo. E me fala outra coisa, Amanda. Seu maior contato hoje é com corretor imobiliária ou você tem esse cliente direto também que ele consegue te encontrar e o cliente direto a gente sabe que a dificuldade também é grande porque o cliente direto ele vem com muita informação de internet, às vezes ele vem com uma coisa assim na cabeça formada e aí você tem que sentar e explicar qual que é a sua demanda maior, é mais o corretor imobiliária ou o cliente direto e qual a diferença ou por que a dificuldade que você tem? Na verdade, a gente tem as duas pontas, né? Hoje eu recebo muito cliente direto também, mas de clientes que já fizeram atendimento comigo. Que ele te Por- conhece de fato, né? Porque a gente tem muito essa política de atender o cliente. No final, a gente faz uma pesquisa de satisfação, pede a ele para nos avaliar no Google, e a gente sempre pede: olha, sempre que você tiver um irmão, um amigo, lembra da gente, indica a gente trabalha muito com indicação. E os clientes guardam isso. É Uhum. bem bacana, né? Por isso que eu falo, o produto de financiamento, ele é muito grato, né? Ele é muito honrado. Porque o cliente, ele guarda você na memória e no coração, e ele te indica para todo mundo. Eu tenho um cliente que uma vez ele pesquisou um imóvel comigo em Ubatuba, depois ele comprou, mas ele pesquisou, eu fiz um atendimento para ele não tinha comprado ainda, e aí ele foi pra praia e tal, e uma mulher estava falando de imóvel, ele gansou na conversa da barraquinha do lado, do Voltou lá. guarda-sol do lado. Ah, eu tenho uma menina que é boa, me indicou. Essa menina comprou primeiro que ele, Ah, e ele depois comprou, e hoje ele já comprou 3 imóveis comigo, e ele me indica para todo mundo, todo mundo. Então, assim, eu acho que ele é um dos principais angriadores, junto com os corretores, com as imobiliárias parceiras. Eh, é uma mas, satisfação, né? voltando assim de dificuldade, eu acho assim,
o que vem de corretor, geralmente vem um pouquinho mais certo, né? Mais garantido. Esses clientes que às vezes vêm por Direto. indicação também, às vezes já tem um corretor, só não tem a parte do crédito e aí acaba fechando comigo. É muito difícil a gente atender um cliente assim 100% desamparado, sabe? Muita informação hoje, né? É, Muito hoje Google. o cliente tem muito acesso, muitas das vezes o cliente já vem mesmo, pode vir sozinho pela indicação, mas vem com o corretor também, ele já está vendo a casa com alguém. Por mais que ele pesquise na internet, muito difícil tá acontecendo a negociação direta. Muito Uhum. difícil, uma ou outra. Hoje, se eu for contabilizar, assim, da produção que a gente tem, eu acho que deve acontecer isso de 6 em 6 meses, um caso, Entendi. entendeu? Então, é mais raro. É raro. E é bacana, porque sempre que eu pego um cliente também que é atendido sozinho, eu sempre falo para ele a importância de pelo menos conversar com o corretor para tirar certidões, porque a gente sabe que existe o risco da negociação imobiliária. Sim. E o cliente acha que o banco puxa essas certidões. O banco não puxa. Porque o banco parte do princípio da boa-fé de quem está comprando, Ele que tem, está se ele elimina certificando. essa parte, né? O Ele banco ele tem a elimina. cláusula do contrato dele, ele tira a obrigatoriedade dessas certidões. É, E é mas muito complicado. Mas não significa que as certidões não servem para nada, né? Não, As certidões, imagina. elas são obrigadas que elas sejam emitidas. E aí eu sempre oriento, até para fazer um contrato também, porque às vezes essas negociações que acontecem sozinha, as pessoas ficam no acordo de boca. E aí eu sempre falo, tá, mas e se aparecer alguém à vista lá e comprar Uhum. dessa pessoa? Então procura um corretor aí, vamos Uma negociação conversar. tem uma entrada, às vezes tem uma. É Tem que estar complicado, tem que ter papel. amarrado, tem que estar amarrado. Então, assim, hoje o cliente sozinho a gente não tem. Corretores, como eu disse, geralmente o processo é mais facilitado. Um ou outro corretor que às vezes está começando na área, às vezes dificulta um pouquinho, porque não entende muito bem a questão de percentual de financiamento, questão de documentação necessária. Às vezes no começo aí dá uma patinada em reconhecer a matrícula, o porquê que tem que comparar uma matrícula com uma capa de IPTU, coisas que são do nosso dia a dia, Eu ia né? entrando até nessa pergunta, que era qual que é a sua dificuldade, a dificuldade no seu trabalho, quais são e qual a maior delas? Acho que a gente já está entrando nessa conversa. Porque a gente já vai fluindo, né? Então tem ainda esse corretor que chega com essa dificuldade de documentação, de certidões eu já peguei um monte, eu ajudo um monte até hoje. É, tem. Mas ainda existe esse que chega para você e acha que você que tem com obrigação de saber, e te larga a pasta lá e você se vira. Na verdade, assim, eu pego de tudo, né? Eu pego o corretor que fala que faz financiamento 100%. Eu pego o corretor que Que financia com faz tudo. documento e O banco faz tudo, tudo, entendeu? O banco é maravilhoso e tem gente que até acha que eu, sei lá, acha que eu sou e milagrosa, depois sabe? você Sei se lá, torna a vilã. santa. A vilã é É, a do correspondente, porque ela não tá financiando tudo para mim. exato, às vezes acontece. Qualquer renda, qualquer documento. Nem precisa de documento de renda, manda a prova lá. Meu Às vezes Deus. acontece umas coisas assim, sabe? Faz parte, aí a gente procura orientar o cliente, conversar. No nosso processo, a gente procura hoje falar com todas as partes. Então, desde o comprador ao corretor, vendedor, porque eu já tive, na minha experiência de trabalho aí, que são um pouco mais de uns 15 anos, né? Não vamos falar os números? Não vamos falar de números. Às vezes a particularidade de tipo assim, negociei com o corretor é meu parceiro, centralizei nele, porque é assim que ele gostava, e aí ele esqueceu de confirmar algum detalhe com o vendedor. Aí na hora que foi assinar o contrato, eu tive que cancelar o contrato e refazer o contrato. Também já teve processo que às vezes o comprador chegou, porque o corretor me deixou solta para conduzir com o comprador, e aí a gente conduziu com o comprador, confirmamos os valores lá bonitinho, aprovamos o crédito, passamos para o corretor a simulação, o corretor não viu no detalhe, e aí chegamos lá na hora de assinar o contrato de novo. Não, porque não podia ter passado compra e venda por esse valor, vendedor faz cancelar Putz, contrato. Então, assim, hoje a gente tenta amarrar todas as partes. E aí, por vezes, a gente não fala com o vendedor no primeiro momento, porque a gente não sabe ainda se o corretor já finalizou a assinatura de contrato, a gente sabe que essa a parte é venda, né? sensível, a gente sabe que essa parte é sensível, mas antes de emitir o contrato, a gente sempre procura colocar o vendedor à parte, manda para o vendedor uma minuta prévia, dependendo de como é a esteira do banco, Para as partes para que lerem. todo mundo leia, todo mundo veja se a gente pode de fato dar o ok e a gente não ter a frustração de marcar a assinatura e ver que deu algum desconforme e não assinar. Enfim, a gente quer velar para que o processo seja toda uma boa experiência, não seja nada traumatizante, né, para o Sim. cliente. Começar redondo para finalizar redondo, né? Exato. Tá. E dentro do mercado hoje, do que você está vivendo já esses anos,
Qual que é as perspectivas que você tem, assim, no seu ponto de vista, com a mudança política, aumento da Selic, baixa da Selic? A gente estava até conversando um pouco antes. Você acha que está numa crescente? A gente anda vendo umas pesquisas, eu vi uma ontem, falando que teve uma crescente no mês de fevereiro de 15%. É. Você Eu, vê essa crescente? eu sou muito otimista. Vamos ser Muito, realista agora. não, sou muito otimista. Pode até parecer que às vezes eu sou sonhadora, mas enfim. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de positivismo, sim. Ainda mais a gente que é empreendedor, a gente sabe o quanto é difícil essa vida. É, mas o que eu vejo, e assim, pelos números que eu tenho lá, desde o ano passado, quando a Selic começou a ter uma queda, uma retração no percentual dela, o mercado voltou a aquecer. Então, eu sinto que de agosto para cá a gente está assim, numa crescente. Mês de fevereiro sempre é um pouquinho mais difícil, né? Eu não sei a base de dados dessa consulta dessa pesquisa que você recebeu. Mas mês de fevereiro sempre é um pouco mais difícil porque a gente tem poucos dias úteis, né? O pessoal também está sempre muito empolgado com o O carnaval. carnaval pega tudo. Quebra um pouquinho a nossa rotina. Mas o nosso mês de janeiro lá na empresa foi bom. O mês de fevereiro foi bem difícil por conta de menos dias, né, de trabalho. E também porque, realmente, as pessoas não deram muito fechamento dentro do prazo. Foram Uhum. fechar as coisas depois do carnaval e É, queria que eu fritasse um pastel. A gente não dá. brinca, né? Frita um pastel aí, porque é um pastel de Santander, um pastel de Bradesco, né? Enfim, Não tem como. não dá, porque eu trabalho com dias úteis. E eu tenho algumas etapas do meu processo que eu dependo dos terceiros, o prestador de engenharia de ir lá visitar, o time de agenda dele, fora o jurídico, que também tem toda uma leitura de processo que precisa fazer, e tem uma esteira que se São segue. pessoas, né? Pessoas também têm o tempo delas, É, cada um tem o engenheiro, por exemplo, ele não tem só uma engenharia a fazer, são é, várias. mas Então assim, é de um modo complicado. geral, eu acho que o nosso mercado imobiliário, ele tem muito espaço para crescer, né? Tanto que os bancos estão sempre ali, né? Trabalhando na expectativa de ampliar mais. E quando um produto satura por alguma particularidade, escassez de recurso, por contrapartida de taxa alta, o banco começa a canalizar para outros produtos, como é o caso de consórcio, o caso do crédito do próprio empréstimo com garantia que a gente está trabalhando lá, porque o mercado de imóveis tem muita oportunidade de crescimento no nosso país. E a gente tem uma questão que a gente sabe, né, é cíclico no nosso país, a questão de política. Uhum, A gente é muito sensível com política. sim. Então, trocou o cenário político, a gente tem sempre primeiros 2 anos aí de dificuldade, mas depois as coisas voltam a fluir, né? Então, eu acredito sim que está crescendo. Eu sinto isso lá na minha empresa, então eu acredito que está bem alinhada Eu essa também pesquisa. acredito que a pesquisa ela veio, eu peguei pelo Cresce, eu acredito que a pesquisa, ela pega grandes capitais, né? Então, a Uhum. gente às vezes está um pouco mais para o interior, é complicado dizer uma crescente de 15%, mas está crescendo, eu estou vendo muito construtor investindo, então eu sou de uma época que a gente vendia casas em altura de janela, porque a demanda era tão grande que não tinha imóveis, tinha que esperar essa documentação sair, não era tão burocrática a documentação também. Hoje são muitos documentos, hoje as construtoras são PJ, antes era pessoa física. É. Então a gente vê uma mudança no mercado que é para melhor, A gente viu a necessidade a disso, né? necessidade disso, porque quem compra precisa de garantia também. Não é assim, entra na casa e se vira. Hoje a gente tem um respaldo muito grande, isso facilita muito para a gente, para poder ter outras vendas. Porque quando o cliente compra, é importante você falou do contato que você tem com o cliente. Se você não aparece, o cliente não lembra de você. E o corretor, ele é o principal, né? O cliente, ele lembra demais do corretor. E aí entra por que a gente entra na profissão? Não é só o dinheiro, é o sonho que você faz na vida das pessoas, a gratidão das pessoas. Por isso que eu tô há tanto tempo, sabe? A gente tá no mercado, passa tudo o que a gente passa, porque realmente é uma profissão importante. E a gente não faz sozinho. Tem o correspondente junto, faço questão de mostrar. E a gente. Essa, di- essa, essa realização na vida das pessoas, eles acabam indicando. E aí vem a indicação também do correspondente. Então, Uhum, numa primeira compra, ele lembra do corretor, mas quando tem um problema também ele lembra do corretor. é, Depois, numa outra segunda compra, ele pode ir direto no correspondente, né? uhum, No refinanciamento do imóvel dele. uhum. Ah, eu preciso No comprar um consórcio. consórcio. E me fala um negócio do consórcio. É um mito É, que gira aí. é. Consórcio é financiamento?
É que o consórcio você paga sem ter, né? E aí depois, quando você é contemplado, ele passa pela mesma análise de crédito, também tem a mesma. Num processo de imóvel, ele também tem vistoria. Então, ele é Depois depois de de contemplado. contemplado. É, porque a Mas pessoa. antes, não é aquele. Eu já teve gente que veio a mim, fala, não, mas eu tenho um consórcio, quero comprar aquela casa que ele falou que contempla rápido. Tem gente que vende o consórcio dizendo que ele contempla Ó, logo ali. é. Não é assim, né? É, Tem o é e não sorteio. é. É que, na verdade, assim, o que que acontece? A gente tem hoje muitas empresas trabalhando e ofertando produtos de consórcio, muitas administradoras. As administradoras, elas não que elas não contemplem, não é isso. Não, contempla. Contempla, só que elas têm um corpo menor. Produto de banco, um consórcio de banco, ele tem um corpo maior, porque é uma estrutura de uma empresa, Uhum. né, gigante. E a gente trabalha hoje lá, tanto com a administradora, que a gente tem o consórcio Rodobens, como também Santander e Itaú. Então, Que a gente tem um são os. consórcio de 2 bancos grandes. Eu estava conversando até com um cliente de Ubatuba e eu estava falando para ele, você comprou? Eu estava ofertando para ele o consórcio, porque ele está com alguns investimentos. Ele, Amanda, consórcio não, porque eu tenho 5 cartas aqui. Uma contemplada e as outras 3 eu tô tentando, as outras 4 eu tô tentando contemplar. Aí eu falei, tá, mas a contemplada é de onde? Ah, é do Santander. As outras é de onde? Administradoras, não vou citar o nome aqui. Mas, enfim, aí eu falei, o Santander eu sei que contempla rápido. Amanda, contemplou no segundo mês. O consórcio, para ser vendido e ele contemplar, Wendel, ele depende de uma visão estratégica. Porque são grupos de pessoas que estão ali pagando as parcelas, todas elas querem ser contempladas, né? Mas existe um histórico de quanto é o lance que essas pessoas estão dando. E a gente sempre procura olhar os últimos 6 meses. Então, quando a gente vende um consórcio, sei lá, de 500 mil, Você dá uma a previsão. gente dá uma olhada. Não, para contemplar 500 mil aqui, você tem que dar um lance de X, vamos supor, 30%, e ainda pode usar mais 30% da própria carta. No Santander é assim, no Aí Itaú é reduz aquele assim. financiamento, né? Algumas administradoras não são assim. E aí a gente vai trabalhando, vai vendo, ó, 60% contempla nessa carta se você der de lance. Você tem 60%? E aí você tem que trabalhar direito. Não dá para você falar, Não é o contempla. pastel que vende ali, né? Você tem que Contempla. ter Você informação. não sabe se o cliente vai ter recurso, você não sabe se o cliente vai conseguir pagar as parcelas até a contemplação. Uhum. Ainda além disso, tem grupo de consórcio que você vende ali, e depois, de repente, no mês seguinte que você vendeu, o grupo pode mudar de comportamento. Tava dando 60% para contemplar, agora começou a dar 80%. 80. E aí? Tem o parcela reduzida, depois que contempla É, a parcela do cara dispara. tem uma série de coisas. Então, assim, o consórcio ele é um produto bom para quem tem sangue frio, para quem tem planejamento, tem quem tá com tempo. E tem que ser muito bem vendido. E dá para contemplar, assim, além do sorteio, dá para contemplar, mas se a pessoa tiver recurso para que a gente Sim. possa dar de lance. Dá pra usar o fundo de garantia, né? Dá para usar se for dentro da regra do fundo, né? Sim. Se for primeiro A mesma regra imóvel, é a do mesma para coisa do financiamento. financiamento. O de carro contempla mais rápido, De gente. carro sai mais. De carro é mais simples, né? É Mais valor dinâmico. menor. E prazo menor também, né? Consórcio, como que funciona? O consórcio ele tem um juros, não é um juros, é administração, Ele certo? tem a taxa de administração pelo período. Então, vamos supor, fiz um consórcio de imóvel em 200 meses. A taxa de administração diluída em 200 meses. E aí tem um fundo de reserva também, que é para garantir a saúde daquele grupo, que inclusive a pessoa depois restitui. Consórcio é um produto mais É interessante. burocrático, é uma venda mais trabalhosa, mais Mas dedicada, se for mais planejado, é concentrada. interessantíssimo. Com certeza, é um produto muito bom. Mas o que eu quero dizer é que, assim, é uma venda que tem que ser bem feita e a pessoa tem que estar entendendo o que está comprando. Não dá para tirar pedido. A gente vê isso muito no mercado. O produto de consórcio é queimado por isso, porque tem muita gente que tira pedido. Ah, você quer comprar uma casa, não quer pagar juros? Consórcio. Mas é isso que eu Não te é falei, assim. exatamente. Vem do corretor, de quem está mostrando o imóvel, ele também tem que conhecer o produto. Porque senão ele fala assim, não, vamos faz um consórcio, vai contemplar logo ali. Eu já vi corretor vendendo, através de consórcio, ele assinando contrato de compra e venda de casa. Gente, é kamikaze isso, Não né? pode, é lógico, não tem Não como, dá. porque não é garantido. Não faz esse planejamento para contemplação, ele é como se fosse uma loteria. Você está jogando ali, você tem 200 meses para sair esse dinheiro. E às vezes ele sai rápido, às vezes sai. Às vezes demora. E aí o pessoal é o primeiro imóvel, ela queria estar dentro do imóvel. Quando eu peguei o contrato que eu olhei, eu falei, gente, não tá certo. É. E até eu explicar, aí o cliente cancelou a carta de consórcio, eu consegui reverter, eu fiz o financiamento e consegui vender a casa.
Que bom. Então tem que fazer esse estudo do quem que vocês estão comprando, do que vocês estão comprando, porque é um excelente produto. Eu também gosto muito de consórcio, estudo muito consórcio, mas é o que a Amanda falou. Planeja, põe no papel, vai até o seu correspondente, vai até quem está te vendendo A consórcio, no caso, a Expecred. Expecred, que eles vão te fazer um planejamento que você vai conseguir comprar o seu imóvel. Amanda, a gente está partindo para o encerramento e eu queria que você me falasse assim um conselho, uma frase de efeito, uma citação, alguma coisa aí pro mundo. O que você pode sugerir e de tudo que você já viveu até hoje? Tá, eu vou citar uma frase que mexe muito comigo, que é do poeta Sufi Rumi. Eu não vou falar, não sei se vou falar com a perfeição, né? Mas a frase diz mais ou menos assim: quando você começa a caminhar, o caminho aparece. Que faz todo sentido com o meu caminho, né? Com a minha trajetória profissional. Estava lá no banco, sossegada, trabalhando com um produto que eu gostava, de repente veio uma mudança de mercado e eu sabia muito bem o que eu queria, já estava desenhado o meu caminho, né? Então, continuei caminhando. Acredita, né? É, Dá o passo que o caminho abre. é isso. Quero agradecer demais a sua presença, seu tempo. Eu sei que é muito complicado, nosso tempo é muito curto, É correria, né? é correria, então agradeço de verdade por estar presente nesse primeiro episódio, estar presente no Dia das Mulheres. Quero agradecer também os patrocinadores, a Doce Gostosura, agradecer o Anselmo, a Specred, excelência de atendimento, gente. Pode procurar, vai estar lá no feed, tem no canal o contato. Pode perguntar para mim também, sempre dei e indiquei como referência. E agradecer o tempo de vocês também que está assistindo. Espero que o conteúdo esteja agradando, tenha sido bom. Fizemos o possível. É. Eu E agradeço também a oportunidade de estar aqui, de obrigado. verdade, o convite, ainda mais a responsabilidade de ser o primeiro, né? Muita responsabilidade, né? Desculpas aí se houve algum erro, mas a gente vai melhorando. A ideia é essa mesmo, é a gente passar o que acontece por trás aí da profissão, é, tanto do correspondente como o corretor, os outros convidados que vão ter. A gente tem a nossa história, a gente tem os cursos, né? Tudo que a gente vai se especializando para atender melhor. Então aqui a gente vai trazer sempre os melhores e para poder depois oferecer também produtos para vocês. Né? A gente vai estar com o lançamento de curso, deve estar fazendo tanto online quanto presencial. Mais para frente a gente vai poder falar mais sobre. Então, obrigado por tudo, gratidão de verdade a todos os envolvidos. Espero que a gente se veja em breve no próximo episódio. Depois eu dou o spoiler de quem vai ser o convidado. Obrigado, gente. Fica com Deus. Obrigado, Amanda. Obrigada, obrigada.